Olá, queridos, mais uma vez passando por aqui para trabalharmos a nossa terceira lição do evangelismo pessoal. Então, semana passada a gente falou um pouco do testemunho pessoal e a gente termina o nosso testemunho pessoal com aquela transição onde a gente vai fazer as duas perguntas diagnósticas. Essas duas perguntas diagnósticas é o que nós vamos trabalhar nessa lição de hoje. Ela tem um objetivo claro, ok? Então, o que a gente precisa entender dentro dessa questão da lição de hoje? Nós vamos apenas fazer uma breve panorama aqui quanto à questão do estudo, não vamos entrar ponto a ponto, né? Você vai ter um material extenso, né? Escrito, que você pode estudar, você pode memorizar os textos ali, e hoje a intenção aqui é trazer luz para você sobre a questão das perguntas diagnósticas. Então, existem duas perguntas diagnósticas, e essas perguntas, eu vou até ler elas quando eu colocar aqui, mas você pode, além de memorizar as perguntas, memorizar o sentido. Entendeu? Você pode parafrasear, colocar com as suas palavras essas perguntas. Isso ajuda até mesmo para a gente ficar mais solto, não ficar muito mecânico na hora de fazer, né? Porque lembra que a gente estava no nosso testemunho pessoal, a gente deu o testemunho e a gente dá aquela pausa que a gente chama de transição, de passar do testemunho para as perguntas. Que a gente vai dizer para essa pessoa assim, olha... quando eu estou terminando o testemunho, eu vou dizer, olha, uma das coisas mais tremendas da minha vida foi quando eu descobri, não é, que se eu partisse hoje desse mundo, eu estaria no céu, eu estaria com Deus. Aí você dá aquela pausa, olha, posso fazer uma pergunta para você? Por que a gente vai posso fazer essa pergunta? Para a gente não ser muito invasivo, né? Para a gente dar essa liberdade para a pessoa, para a gente dar essa leveza da conversa, para não ficar um negócio muito tenso, né? De querer obrigar, de querer, né? Invadir a privacidade de ninguém, né? Então você vai fazer, olha, posso fazer uma pergunta para você? Quando você diz, posso fazer uma pergunta para você? E a pessoa diz, tudo bem, pode? Então você entra com a primeira pergunta, que exatamente... você já chegou a um ponto da sua vida espiritual em que poderia afirmar com certeza, se morresse hoje, estaria ou você iria para o céu? A palavra-chave aqui é certeza, né? Certeza de salvação. Então, a primeira pergunta, o foco dela é se a pessoa tem ou não certeza da salvação. Então, quando você fala, olha, com certeza, né, se você partir hoje, você estaria no céu? E essa pergunta ela é tão interessante, queridos, porque tem pessoas que até mesmo estão na igreja e ainda não têm essa certeza da salvação. Ah, não sei, eu acho que sim, acho que não. A gente fica, ouve muitas respostas assim. Então, a primeira pergunta é exatamente, você tem ou não certeza, se você partir hoje, você vai estar no céu? Dependendo da resposta, se a pessoa diz, eu tenho essa certeza, você parte para a segunda pergunta. Se a pessoa diz, não, eu não tenho certeza, não sei, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Que é a nossa próxima lição, que a gente vai falar da apresentação do Evangelho. Então a apresentação do Evangelho já parte aqui, já na primeira pergunta. Se a pessoa diz, não, eu creio que eu vou, eu acho que eu vou para o céu, sim. Então você vai partir para a segunda. Então tá bom, se você pensa que vai, vamos imaginar uma outra situação. Para ajudar a você compreender aonde está a base da fé dessa pessoa. Então, suponhamos, segunda pergunta, suponhamos que então você morre hoje, né? É tudo suposição, é claro. E você comparece diante de Deus lá no céu. E esse, né, o nosso Deus, ele vai lhe dizer o seguinte, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a resposta? O que você responderia para Deus? Então, veja bem, você pode parafrasear,
vou tentar colocar com as minhas palavras aqui. Olha, vamos imaginar então que você morra, né? Eu às vezes uso, até dependendo do contexto religioso, eu uso a palavra, eu nem falo Deus, eu falo São Pedro, né? Eu uso São Pedro, às vezes, olha, imagina que você chega no céu, vamos imaginar que o céu tem porta, como a gente já, e você partiu, você chegou diante de Deus no céu e tem uma porta, Deus está ali, ou São Pedro, né? Que fala que São Pedro é o que guarda a porta, que tem a chave, só para a gente descontrair, então está ali e vai haver essa pergunta, por que você tem o direito de entrar no céu? Por que Deus deve permitir você entrar no céu? Qual seria a resposta? Qual é o objetivo dessa pergunta? É saber aonde está a base da fé dessa pessoa, porque dependendo da resposta que ela der, então você vai saber, não é? Às vezes a pessoa diz, não, eu acredito que eu vou estar no céu, mas por quê? Aí dependendo da resposta que a pessoa der, você vai dizer, essa pessoa realmente tem a certeza da salvação ou ela está embasada, é uma história que não é real, né? Então ela pensou uma coisa religiosa aqui, mas isso não vai dar, como a gente tem uma história figurada aqui no estudo da Lucinha, que você vai ler, que vai mostrar exatamente isso. A pessoa geralmente dá algumas respostas baseado nas obras ou em algo que a pessoa se esforça por fazer. E a gente sabe que a nossa salvação não está baseado naquilo que nós fazemos, e sim naquilo que o Senhor fez. Então, baseado nessas duas perguntas, e sempre tendo essa transição, que a gente entende que vem pós o nosso testemunho, a gente vai apresentar o Evangelho, certo? Que é a nossa última lição, que a gente vai trabalhar na próxima semana, que é exatamente te ajudar na apresentação do Evangelho. Então, baseado nessas respostas, nós vamos seguir, né? Nós estamos falando aqui em 4 semanas, instruindo você em um momento talvez de 15 a 20 minutos, né, de conversa, meia hora no máximo de conversa. Então, tudo isso é para te instruir e te ajudar a evangelizar e a apresentar. Tudo vai culminar, então, na apresentação do Evangelho. Então, essas perguntas, elas vão nos ajudar a diagnosticar, por isso a pergunta diagnóstica, vai diagnosticar como está a vida espiritual dessa pessoa. E a partir dali, então, nós vamos apresentar, então, o Evangelho. Pode ser na primeira pergunta, pode ser na segunda pergunta. Então, baseado na resposta, você vai, então, apresentar. E a gente vai apresentar para vocês tanto o Evangelho na base das 4 leis espirituais, que a gente vai trazer uma luz para você. Cada lei espiritual, ela tem, não é, a sua parte, a sua particularidade, ou o próprio plano de salvação, que a gente tem algumas sugestões e a gente pode apresentar. Você caminha pelo caminho mais fácil, que você tenha condição, desde que você não fuja, né, da ideia do que é. Como que eu vou fazer para apresentar o plano de salvação? Porque uma vez que você ganhou o coração dessa pessoa, que ela entendeu, não é, a realidade espiritual dela, e você então vai apresentar para essa pessoa qual é o caminho da salvação. Pois é, então você se encontra aqui, né, e eu estou apresentando para você um caminho que pode te levar para a vida eterna e dar a certeza que você não tem, ou mesmo a base correta de onde realmente vai te levar para o céu, ok? Então, a gente fica por aqui. A ideia de hoje é exatamente trazer essa luz para você sobre essa questão das perguntas diagnósticas. Você vai receber um material bem vasto, bem amplo, que você deve estudar, você deve memorizar, você deve trazer para você o conhecimento, e tudo isso focando no nosso evangelismo pessoal. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe e até a próxima.